Olá, amigos. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos agora fazer uma oração para podermos pedir a direção do Espírito Santo para abençoar a sua vida, sua família, o seu trabalho, seu ministério, sua comunhão com Deus. Convido a todos a juntos fazermos uma oração. Nosso Deus e nosso Pai querido e amado, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na tua gloriosa presença em oração. O Senhor diz que aonde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em teu nome, o Senhor estaria presente no meio delas. Eu acredito que essa pessoa que nos assiste, que nos acompanha pela internet, nós juntos, unidos na mesma fé, na mesma comunhão, somos 2 pessoas ou mais que estão acompanhando e entramos em oração, pedimos a tua presença, a tua unção, a tua graça, pedimos a direção do teu Santo Espírito para abençoar, meu Deus, esta palavra, esta mensagem que provém do teu Santo Espírito, que são os ensinamentos deixados na tua palavra, para que podamos seguir os exemplos do passado e vivê-los no presente e colher os frutos e resultado desta fé. Ó Deus, prospera economicamente todos os fiéis dizimistas e ofertantes que têm colaborado com a pregação do Evangelho, que têm contribuído com o crescimento do reino de Deus. Dá direção a essa pessoa. Dá direção, meu Deus, a todos os dizimistas, a todos os ofertantes. Dá sabedoria, meu Pai. Abre as portas para que eles prosperem. Abre portas. Ensina-lhes a tomar as decisões corretas, sábias. Que façam como Davi, que consultem a Deus antes de tomar qualquer decisão. Que busquem a tua direção. Que busquem a confirmação da tua vontade. Que não prevaleça a nossa vontade, mas a tua vontade sempre. Ó amado Deus, bendito e santo, eu sei que o Senhor nos ouve por misericórdia e pelo nome santo de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício no Calvário, o Senhor nos ouve e nos atende. Ó Deus, abençoe os minutos que aqui estaremos falando da tua palavra. Dá-nos o dom da profecia, dá-nos a sabedoria e o conhecimento para ministrar a todos os que assistirem esse vídeo, que essa palavra os abençoe rica e poderosamente. Em o nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Muito bem, eu ficaria aqui orando mais tempo. Gosto muito de orar. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Se você tiver uma Bíblia, você pode ler comigo. Eu vou ler assim, rapidinho, depois nós vamos comentar. 6,18 diz: Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Deus está falando com Noé, que estabeleceria com Noé uma aliança. Nós tivemos uma vigília aqui no sábado, na madrugada, e tivemos tempo suficiente para explicar às pessoas, ensinar a elas que Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus de compromisso. E hoje em dia as pessoas não têm tido esse compromisso com Deus. Compromisso diário de ler a palavra, de meditar na palavra, de buscar instrução na palavra de Deus, compromisso de obedecer a palavra, de guardar, compromisso de congregar, de ir a uma igreja, de ajudar um ministério, porque existem vários ministérios. O dízimo, a oferta, você dá dirigido pelo Espírito Santo, no ministério que você vê a necessidade, que você vê que está fazendo um trabalho para o reino de Deus, ajude esse ministério, contribua, busque congregar em uma igreja,
aonde a palavra de Deus é pregada sem heresia, aonde a palavra de Deus é pregada na unção do Espírito Santo. E com certeza, se você pedir direção a Deus, Deus te dará direção para isso. Existem muitas igrejas, muitos ministérios, e o Espírito Santo com certeza te guiará a fazer parte de um deles. Então diz aqui que Deus fez uma aliança com Noé, estabeleceu uma aliança e que ele entraria na arca. Lógico, Deus está pedindo para que Noé construa uma arca. Agora, que garante que eu vou entrar nessa arca? Eu construo uma arca, eu me dedico, eu trabalho, e quem garante que eu vou desfrutar de tudo isso? Infelizmente, até diz lá no Eclesiastes 2, se eu não estou equivocado, que é dom de Deus que o homem trabalhe e que ele desfrute do fruto do seu trabalho. Existem pessoas que trabalham e não desfrutam do seu trabalho, não gozam do bem do seu trabalho. Então não é lógico, com certeza haveria uma inquietude no seu coração. Eu vou construir a arca, eu vou entrar nela. Deus diz para garantir a ele, deixá-lo tranquilo, que ele faria uma aliança com Noé. E para quem sabe, conhece a Bíblia e a história, sabe que uma aliança era algo que não se quebrava, que não se rompia, era algo seguro, era uma promessa segura e ainda mais vinda de Deus. Então, quando Deus estabelece uma aliança, porque com certeza ele cumprirá a sua parte na aliança. E até os dias de hoje Deus o tem feito. Quando Noé sai da arca, então, no capítulo 9 de Gênesis, versículo 13, né, diz assim a palavra: porém, disse Deus, no versículo 12 do capítulo 9 de Gênesis, disse Deus, aqui é Deus que está falando. Isso é importante quando você lê a Bíblia, saber quem está falando, se é o profeta, se é a pessoa que se refere ou se é Deus. Então disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Isso vem até nós. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Ora, a terra representa os habitantes da terra. Deus colocou o arco que nós conhecemos como arco-íris como um sinal dessa aliança, como uma recordação dessa aliança. Então, quando nós vemos o arco-íris no céu, pelo menos eu hoje assim o analiso. Antigamente, quando criança, eu via o arco-íris, não tinha ideia do que representava, achava muito bonito, mas não sabia a que se referia. E hoje eu posso ver um arco-íris e lembrar desse pacto que Deus fez lá atrás, há 3.000 anos atrás, mais de 3.000 anos atrás, uns 4.000 anos atrás. Deus estabeleceu logo após o dilúvio. E esse arco é para nós lembrarmos dessa aliança. Olharmos para ali e falar: Deus é Deus de aliança. E eu tenho uma aliança com Deus feita no sangue de Jesus. Porque quando o Senhor Jesus morre na cruz, todos sabemos, antes quando ele participa com os apóstolos da Santa Ceia, ele toma o cálice e diz: este é o cálice do meu sangue, né? O cálice, perdão, da nova aliança feita no meu sangue, por vós e por todos os homens. Então ali nós temos a oportunidade de nós, eu me refiro gentios, a fazermos uma aliança com Deus de Abraão. E essa aliança que Deus fez com Abraão, que nós vamos ler agora, lá em Gênesis capítulo 15, para resumir, para não tornar a coisa muito comprida, só vamos ler o versículo que fala da aliança, que é o versículo 18. Diz: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê esta terra, desde o rio Eufrates até o grande, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então aqui no capítulo 15 de Gênesis, Deus escolheu Abraão dentro daquela geração. Foi o homem que Deus escolheu, e é importante ressaltar que naquela época, no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, Deus escolhia com quem ele ia fazer uma aliança. Ele escolheu Noé para fazer uma aliança. Ele escolheu Abraão para fazer uma aliança, e com a descendência de Abraão para fazer aliança. Deus escolhia as pessoas com as quais ele faria uma aliança. Pelo menos é assim
que nós encontramos na Bíblia. Deus escolheu Abraão. Hoje, graças ao Senhor Jesus, nós podemos fazer uma aliança com Deus. Nós vamos ao Calvário, nós vamos à cruz, nós vamos ao sangue derramado por Jesus Cristo e invocamos o Deus de Abraão, Deus de Israel, Deus da aliança, e através do seu Filho podemos nós fazer uma aliança com Deus, ou buscarmos ter essa aliança com Deus, já que Jesus disse, este é o sangue da nova aliança por vós e por todos os homens. Então estamos aqui hoje tendo a oportunidade de dar seguimento a essa aliança do passado, que foi feita lá atrás com Noé, que foi feita lá atrás com Abraão, com Isaac, com Jacó, com toda a sua descendência. Depois nós podemos acompanhar aqui, deixa eu só tirar isso aqui, nós podemos acompanhar mais para frente, no capítulo 21, a aliança entre os homens. E é algo muito interessante. A aliança entre Abimeleque e Abraão. E depois Abimeleque faz essa aliança com Isaac. Nós podemos acompanhar, temos tempo, diz no capítulo 21, no versículo 22, por esse tempo Abimeleque, que é o rei dos filisteus, e Ficol, o comandante do seu exército, disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo que fazes. Olha só, eles vieram a Abraão para fazer uma aliança com Abraão, porque eles viram e eles reconheceram que Deus era com Abraão. Ou seja, eles não puderam fazer uma aliança com o Deus de Abraão. Mas o que fizeram? Fizeram uma aliança com Abraão. É algo muito inteligente que a pessoa faça uma aliança com quem tem aliança com Deus. Se ela não pode fazer uma aliança com Deus, faça com aqueles que têm uma aliança com Deus. Nesse caso, Abimeleque foi muito astuto e muito inteligente em fazer uma aliança com Abraão, já que ele viu que Deus era com Abraão. No versículo 32 do capítulo que estamos lendo, capítulo 21, diz assim, assim fizeram a aliança em Berseba, e levantou-se Abimeleque, ficou o comandante do seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. Uma aliança consistia em ajuda mútua. Uma aliança consistia em um defender o outro. A aliança consistia em que os meus bens são teus. A aliança é como o casamento que hoje nós conhecemos. Quando há uma aliança, uma junção de duas pessoas, o que acontece? É uma situação até interessante que existem pessoas jovens que dizem, eu tenho tanto problema na minha casa, com os meus pais, com a minha família, eu vou me casar porque eu quero sair desses problemas, eu quero sair dessa situação. E ninguém casa para sair de problema. Você, quando casa, você arruma mais problemas. Porque a outra pessoa que vai se unir a você, ela tem problema. Então você vai juntar os seus problemas, que você já acha muitos, com os problemas dela. Então vai aumentar os seus problemas. Porque quando há uma aliança, os teus inimigos são meus inimigos. E os teus amigos são meus amigos. Os meus bens são teus e os teus são meus. Há uma parceria dentro dessa aliança. E Deus fez com Abraão. Abimeleque, como não podia fazer com Deus, volta a dizer, porque Deus escolhia com quem ele ia fazer aliança. Então ele fez uma aliança com Abraão. Nós vemos no capítulo 26, eu não comentei na vigília aqui, é muita informação, mas eu creio que Deus lhe dará sabedoria para assimilar. Diz no capítulo 26 de Gênesis, Isaac faz aliança com Abimeleque. Abimeleque é um título, como faraó. Existiram vários faraós, com nomes diferentes, mas o faraó é um título, e Abimeleque também é um título dos reis dos filisteus na época. Não é o mesmo Abimeleque, o título. Diz aqui de Gerar, embora esse aqui é o mesmo Abimeleque, né? Sendo que Abimeleque é um título, mas esse é o mesmo. De Gerar foram ter com Abimeleque, de Gerar foram ter com ele, com Isaac, Abimeleque seu Alçate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac, por que vieste a mim? Pois me odiais e me expulsaste da tua terra. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora entre nós e ti, e haja juramento, e façamos aliança contigo. Olha só, que coisa interessante. Jura que não nos farás mal, porque também não te hemos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz.
Tu és agora o abençoado do Senhor. Eles foram buscar Isaac, já que Abraão havia morto, para fazer aliança com Isaac, porque viram que agora ele era o abençoado. Ora, a pessoa que tem uma aliança com Deus, ela é abençoada. Essa aliança é com Deus, o Deus eterno, o Deus criador. E quando existe essa aliança, esse compromisso, essa obrigação diante de Deus, ele diz, tu és o abençoado. Se existe entre eu e Deus uma aliança, Deus me abençoará. Deus me capacitará, Deus me prosperará, Deus me guiará, Deus me livrará dos inimigos. Quando Satanás ele vem atacar uma pessoa, com certeza ele vai buscar saber primeiro se essa pessoa tem aliança com Deus. Porque ele não é louco de atacar alguém que tem aliança com Deus. Ele sabe que ele vai se meter em problemas. Porque Deus virá ao encontro para socorrer quando essa pessoa clamar. E havendo essa aliança, haverá o livramento. Existirá o livramento. É importante você entender que Deus não muda. Lá diz Malaquias 3:6, eu, Senhor, não mudo. Lá em Hebreus 13 diz, 13 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus não muda. Ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de pacto, ele é um Deus de compromisso. E ele quer fazer com você uma aliança. E se você tem, renove essa aliança. Se você tem, valorize essa aliança. Compreenda os direitos e obrigações da sua aliança com Deus. Compreenda, busque estudar a palavra, conhecer a palavra de Deus, para que você entenda a que se refere essa aliança com o Deus eterno, com o Deus de Abraão. Porque seguramente ele quer te abençoar e ele quer fazer com você uma aliança. Nós vamos no capítulo 2 de Êxodo, no versículo 24, sempre gostei de pregar a Bíblia assim, mostrando as coisas na Bíblia. Podemos falar, mas eu gosto de mostrar. Toma um pouquinho de tempo, mas é importante que você leia e aprenda. No capítulo 2, versículo 24, diz assim, ouvindo Deus o seu gemido, o gemido do povo de Israel, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Houve aliança entre Abraão, Isaque e Jacó. Deus fez aliança com eles. E diz aqui que depois de 430 anos que o seu povo foi ao Egito, se multiplicou e estava gemendo, Deus viu o gemido do povo, mas se lembrou da aliança. Deus se lembra da aliança. Você tem uma aliança com Deus? Então invoque-o, clame a Ele. Não fique aí enfrentando luta sozinho, querendo resolver tudo sozinho, se você tem uma aliança. Você sabe que os Estados Unidos ele tem aliança com a Coreia do Sul. Ainda há pouco a Coreia do Norte queria atacar a Coreia do Sul. Todo mundo ficou sabendo, saiu no jornal, no Yahoo, saiu em todo lado, um conflito que novamente o coreano lá do Norte queria atacar a Coreia do Sul. Então os Estados Unidos já estava se prontificando para defender, porque eles têm uma aliança. Até hoje em dia as nações fazem alianças. As empresas grandes, multinacionais, estão fazendo alianças. E quando existe uma aliança, existe um compromisso de um defender o outro. Veja você que o problema é lá na Coreia do Sul e os Estados Unidos estava indo para defender, tanto que o conflito acabou. Acabou por quê? Vai se meter o coreano do norte com os Estados Unidos? Ele é louco, mas não tanto. Ele é louco, mas não tanto. Porque os Estados Unidos vai defender por causa de uma aliança. Quando existe aliança, existe esse compromisso de ajuda mútua. E Deus ajuda aqueles que têm aliança com eles. Agora, não é que Deus te ajude quando Deus precisa, você está ocupado. Quando Deus necessita, você tem outras coisas para resolver. Não, meu querido. Quando Deus nos necessita, Ele é aqui. Quando Deus necessita a sua oferta, aqui está. Quando Deus necessita do seu dízimo, aqui está. Quando Deus necessita da sua colaboração para a obra dele aqui na terra, porque Deus não usa o seu dinheiro, mas a obra usa. Nós mesmos estamos aqui negociando em Nova York um salão para alugar que querem $4.100. Não temos as condições, mas existem as pessoas que têm aliança com Deus e que Deus vai usá-las para nos ajudar a alugar esse salão, a colocar a igreja e desenvolver a obra de Deus e ganhar almas. Com certeza, Deus sempre vai levantar, porque tem aqueles que sabem da sua aliança com Deus, com o reino de Deus. Seu compromisso com o reino de Deus. É assim que funciona. Se Deus me necessita,
e eu tenho uma aliança com ele, eu tenho que ir aonde ele manda, eu tenho que fazer o que ele coloca no meu coração, por causa da aliança. Mas quando eu clamo a ele, ele vem ao meu encontro. E eu posso dizer isso, que ele vem mesmo. Tem vindo, veio, tem vindo e continuará vindo. Agora, eu também tenho as minhas obrigações para com Deus, para com a sua obra, para com o seu reino. Eu também tenho as minhas obrigações. Vamos mais adiante dar uma resumida na história aqui. Em Êxodo 19, para não fazer a coisa muito comprida, Êxodo 19, versículo 5. Isso aqui é uma reunião de prosperidade, né? É um estudo, na verdade, da Bíblia. 19, versículo 5, Deus diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. A terra toda pertence a Deus. E quando você guarda as palavras da aliança, você é propriedade de Deus. É como perguntar: você vai permitir que alguém toque na sua esposa, na sua frente? Que alguém toque no seu filho? Por quê? Porque é propriedade sua. Você diz: é minha esposa, é meu filho. É meu filho. Você é um artigo possessivo, né? É meu, é minha. Então você não permite que alguém toque naquilo que é seu, no seu carro, na sua casa, na sua propriedade. É sua. Tanto que as pessoas colocam lá uma placa: propriedade privada, proibido ultrapassar. Propriedade privada, existe um dono. Então, quando há uma aliança, você é propriedade de Deus. Você pertence a Deus. Você não pertence a uma religião, a uma denominação. Você pertence a Deus. Ele é o que fez aliança contigo, que faz aliança conosco. Lógico que é importante que você participe sempre de uma denominação aonde você comungue, aonde você aprenda, cresça na fé, cresça na palavra, na comunhão, no entendimento, no conhecimento da palavra de Deus, e também contribua e também ajude. Então Deus fala aqui que nós somos propriedade dele. Há um versículo interessante no capítulo 23 de Êxodo, muito interessante. Capítulo 23, versículo 32, diz assim, isso é muito importante, diz assim: Deus falando ao povo de Israel através de Moisés, dando-lhe ordenanças. Deus diz assim: não farás aliança nenhuma com eles, com os povos da terra, para que nem com seus deuses, eles não habitarão na sua terra, para que não te façam pecar contra mim. Se servides aos seus deuses, isso te será cilada, te fará tropeçar. Então Deus orienta ao povo de Israel, ao povo judeu, que não faça aliança com os povos da terra, não se misturem com eles, porque esse povo te fará pecar, esse povo te fará tropeçar. Então não se mistura. Deus ordenou aos judeus que não se misture conosco, com a gente. Nós somos os gentios. Você já se deu conta que o judeu não se mistura com a gente? Não se mistura com os povos? Por quê? Porque nós vamos prejudicá-los. Nós vamos fazer esse povo cair na fé. Nós vamos fazer esse povo pecar contra Deus. Deus falou: não se mistura com esses brasileiros, porque eles vão ser tropeço. Não se mistura com essa raça. Eles vão fazer vocês pecarem. É a ordem. Você vê que o judeu não se mistura. Então as pessoas dizem: judeu, eles são orgulhosos, é um povo fechado. É ordem de Deus, é ordenança de Deus que não se misturem. Eles têm uma fé. Eles guardam essa fé, eles guardam essa palavra, eles guardam esse mandamento para que Deus os abençoe. Ora, como isso nos cabe hoje, a nós da nova aliança, da aliança feita pelo sangue do Senhor Jesus, nos compete também a não fazer aliança com os povos, a não nos misturarmos, embora nós não podemos nos isolar do mundo, mas não compartilhar com o que os povos fazem. Eles adoram outros deuses. Eles adoram outros deuses, eles têm outros costumes. E se você se mistura muito, você vai pecar contra o seu Deus, vai quebrar sua aliança. Se você se mistura muito, você pode ser vítima desses povos, dessas pessoas mundanas, incrédulas, que querem levar você à mentira, à prostituição, ao adultério, à bebida, aos vícios. Se você se mistura muito e é uma pessoa fraca na sua fé, você pode vir a tropeçar.
Então, lógico que nós convivemos no trabalho com pessoas incrédulas, temos familiares incrédulos, vamos às vezes a um aniversário, vamos às vezes a uma festa de casamento, mas com muita cautela para não nos misturarmos com os seus hábitos e com os seus costumes. E sabemos estar ali, mas separados. Corpo presente, mas separados dos seus costumes. Deus mandou que Israel não fizesse aliança com os povos e não se misturasse. É importante que você tenha consciência disso. Lá na frente, no capítulo 24, aí mesmo, no capítulo 24, versículo 8, diz que Moisés tomou o livro da aliança, versículo 7, perdão. Capítulo 24, versículo 7. Moisés tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Aqui está o livro da aliança. Você tem o livro da aliança, cuida desse livro. Leia todos os dias, medite todos os dias. É o livro da aliança. Não é só o novo, não é só o velho. São os dois, um completa o outro. Tanto o velho como o novo é o livro da aliança. Nós lemos, meditamos, aprendemos com a palavra de Deus. Temos um livro que nos ensina o que devemos fazer para mantermos uma aliança com Deus verdadeira. Que você ande de cabeça erguida, que você ande tranquilo, que você saiba que não está sozinho, porque você tem uma aliança com o Eterno. E Ele não vai te deixar como Ele é prometido, e Ele não vai te desamparar. Por pior que seja a sua situação, por mais grande que seja a luta que você esteja enfrentando, você tem uma aliança com Deus. Se não tem, faça. Davi desceu a enfrentar o gigante porque ele sabia da aliança dele com Deus. Ele sabia da sua comunhão com Deus. Ele sabia do seu compromisso com Deus. Ele sabia que ele não estava sozinho. Por isso ele foi tão confiante, porque ele não estava sozinho. Essa era a fé dele. Você sabe da sua vida com Deus. Você sabe da sua comunhão. Quem sabe de mim sou eu. Quem sabe da minha vida com Deus sou eu. Por isso ninguém pode julgar ninguém. Ninguém pode apontar o dedo para uma pessoa e julgá-la, mesmo porque Jesus Cristo disse: não julgueis, para que não sejais julgados, porque cada um sabe da sua vida e da sua relação com Deus. Depois, lá em Deuteronômio, para resumir e tornar mais curta a conversa, diz sobre a prosperidade que viemos buscar hoje aqui em oração. 29, versículo 9. Deuteronômio 29, 9, Deus disse: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Guardais as palavras desta aliança para que prospereis em tudo quanto fizerdes. É o que está escrito, é a promessa de Deus, é a palavra de Deus. Quando guardamos as palavras da aliança e cumprimos, Deus promete fazer-nos prosperar. E é isso que muitas pessoas buscam, a prosperidade. Prosperidade, ela vem de uma aliança com Deus. E Deus quer fazer com você uma aliança. Deus quer ter conosco uma aliança. E o interessante, para resumir, é que a Bíblia diz que Deus chama Abraão de amigo. Diz que Abraão foi amigo de Deus. E eu perguntava para as pessoas na vigília, pergunto também aqui, o que é que Deus pede para o homem, ou do homem? O que Deus pede para você? Para facilitar, qual é o mandamento de Deus? Não é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas? Com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o pedido de Deus, que amemos a Deus. Quando Deus prova a Abraão e pede Isaac em holocausto, muitos dizem que Deus provou a fé de Abraão. Muitos dizem, nós perguntamos, o que Deus provou? Deus provou a fé de Abraão. Mas, diz a Bíblia, dependendo da versão, que quando Abraão apresenta o seu filho Isaac no altar, Deus diz: agora sei que tu me amas, agora sei que tu temes a Deus. E esse homem, com essa atitude, foi chamado amigo de Deus. Deus quer fazer uma aliança
e quer fazer de você um amigo de Deus. Que você seja como Abraão, que quando Deus fale, você tenha disposição para ouvi-lo, para atendê-lo, para complacer ao seu Deus. Porque Estados Unidos tem uma aliança com a Coreia, mas não significa que são amigos. Os presidentes são amigos. Eles têm um acordo, uma aliança de compromissos políticos. Mas Deus quer amigos. Deus quer que você seja um amigo de Deus. Jesus chama os seus discípulos, creio que em João 15, de amigos. Já não chama os servos, mas amigos. Porque o amigo, o servo não sabe tudo que o seu Senhor faz, mas o amigo sabe. Deus queria ter aqui na terra um amigo. Deus precisava na terra, nesse planeta, um amigo. E Abraão foi o primeiro amigo de Deus. E Deus começou com uma aliança com Abraão. Uma aliança entre duas pessoas, o Criador e a criatura. E essa aliança fez com que Abraão se tornasse um amigo de Deus. Queira Deus que nós possamos ser considerados um amigo de Deus aqui na terra. Quando você vai a uma cidade, a um país, a primeira coisa que você busca é saber se lá mora um amigo seu, para que ele te receba, para que ele te guie, para que ele te oriente, porque você está indo para uma terra estranha, mas você tem um amigo. E esse amigo tem as portas da sua casa estão abertas para você. E amigo é aquele que no momento da aflição, ele não some, ele não foge, ele não desaparece. No momento da sua aflição, ele está ao seu lado. No momento da luta, ele estende a mão, ele te ajuda. Esse é o amigo. Nós sabemos dos amigos que temos, são nos momentos difíceis, nos momentos que nós passamos, em que aí vemos quantos são os nossos verdadeiros amigos, e que são poucos, porque na verdade todos nós buscamos um amigo que você possa conversar, falar com ele, e ele não vai te divulgar tudo que você falou a sua vida para o vecindário todo, para a vizinhança toda. Não, é um amigo que guarda segredo, é um amigo que você pode contar com ele nas boas e nas más. Abraão, um homem da aliança que se tornou um amigo de Deus. É igual no casamento. Hoje muitos matrimônios fracassam porque é feita uma aliança, mas não se torna amigo. O esposo não se torna um amigo da esposa e a esposa não se torna um amigo do marido. É importante que sejamos amigos, que tenhamos amigos e que Deus possa nos ver também como um amigo dele. Façamos aliança com Deus, renovemos a aliança que temos com Deus e sejamos chamados também de amigos de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo te guiará e te iluminará em tudo que nós falamos hoje para abençoar a sua vida, não somente economicamente, mas espiritualmente. Que você seja verdadeiramente uma das pessoas que tem uma aliança com Deus. Faz muita falta termos alianças e termos também amigos, né? É como eu dizia, os pastores, eles ouvem os problemas de todo mundo, mas aí quando ele tem problema, ele não tem um amigo para falar dos seus problemas. Porque, imagina, são os pastores, vê se o pastor da sua igreja, quantos amigos ele tem? Muito poucos, muito poucos. E de repente ele pensa que tem muitos, ele saberá quando vier o dia mau, que diz lá em Efésios, quando vem o dia mau, nós ficamos sabendo quantos são os nossos amigos. Jesus diz aqui em João 15, ele diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vulo tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Olha aqui, que nós falamos da aliança. Deus escolhe com quem ele vai fazer aliança. Deus escolhe, Jesus escolheu. E aí ainda assim tem um aqui que saiu com defeito, que foi Judas, né? Ele diz, eu vos escolhi. Não só para ser discípulo, não só para ser servo, mas para ser amigo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho, que o dom da prosperidade seja derramado na sua vida. Que o Senhor Jesus
abra portas e faça com que o que resta desse ano seja de bênçãos, seja de prosperidade para você e toda a sua família. Fica na paz, nós voltaremos com novos vídeos, falando mais sobre a palavra, determinando a bênção da vida econômica, a libertação, pouco a pouco. Visite o nosso site www.iglesiatabernaculodelespiritosanto.com. Está em espanhol, mas vamos colocar umas coisinhas em português. Aliás, ainda está em português, vai passar para o espanhol. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, fiquem na paz.